o caráter obrigatório desta obra e o seu objetivo. Durante 6 anos, as necessidades teóricas do partido, dirigido pelo bloco da direita com o centro, só têm sido satisfeitas pelo antitrotskismo, único produto existente em quantidade ilimitada e que, por isso, se distribui gratuitamente. Stalin se iniciou na teoria em 1924, com artigos imortais sobre a Revolução Permanente. Também Molotov recebeu na mesma pia o batismo de chefe. A falsificação chega ao auge. Faz pouco tempo, deitei os olhos sobre um anúncio da próxima publicação em alemão dos trabalhos de Lenin em 1917. Será esse um presente precioso para os operários avançados da Alemanha. Já podemos, porém, imaginar de antemão quantas falsificações não haverá no texto e, sobretudo, nas notas explicativas. Basta dizer que no sumário dessa edição ocupam o primeiro lugar as cartas que Lenin enviou a Kollontai, então em Nova York. E por quê? Pela simples razão de que essas cartas contêm a meu respeito expressões violentas provocadas pelas informações completamente falsas prestadas a Lenin por Kollontai, que nessa época enxertava no seu menchevismo orgânico um ultra-esquerdismo histérico. Na edição russa, embora de uma forma ambígua, os epígonos foram constrangidos a assinalar que Lenin tinha sido mal informado. Mas na edição alemã, podemos estar absolutamente certos de que não figurará nem mesmo essa explicação evasiva. Devo acrescentar que essas cartas contêm também ataques furiosos contra Bukharin, com quem Kollontai era solidária. Todavia, essas passagens continuam ocultas. Só serão publicadas quando for desencadeada uma campanha aberta contra Bukharin, e isso não tardará. Por outro lado, ocultam-se numerosos documentos do mais alto valor, como sejam artigos e discursos de Lenin, atas, cartas, etc., porque são desfavoráveis a Stalin e Cia, ou porque destroem a lenda do trotskismo. Toda a história das 3 revoluções russas, assim como a do partido, foi completamente falsificada. A teoria, os fatos, as tradições, a herança de Lenin, tudo se sacrificou em proveito da luta contra o trotskismo, luta essa que, desde a doença de Lenin, fora concebida e organizada como uma campanha pessoal contra Trotsky, mas que adquiriu depois o caráter de uma luta contra o marxismo. Confirmou-se ainda uma vez a verdade de que o restabelecimento de discussões há muito tempo esquecidas não é tão inócuo como podia parecer à primeira vista, mas satisfaz até certo ponto a uma atual necessidade social inconsciente, embora essa necessidade não corresponda à linha das antigas discussões. A campanha contra o antigo trotskismo não passou na realidade de uma campanha contra as tradições de outubro, cada vez mais importunas e insuportáveis para a nova burocracia. A tudo aquilo de que queriam livrar-se, deram o nome de trotskismo. Foi assim que a luta contra o trotskismo se tornou aos poucos a expressão da reação teórica e política de largas camadas não proletárias, e, em parte, até proletárias, e refletiu essa reação nas fileiras do partido. A pretensa oposição burlesca e historicamente desfigurada entre a Revolução Permanente e a orientação leninista para a união com o camponês nasceu em 1923, ao iniciar-se a reação política e social dentro do partido. Expressão viva da reação, essa oposição patente patentava a repulsa orgânica do burocrata e do proprietário pela Revolução Internacional, com suas comoções permanentes, assim como o desejo de ordem e de tranquilidade comum aos funcionários e aos pequenos burgueses. A campanha de ódio contra a Revolução Permanente não passou de abrir caminho para a teoria do socialismo num só país, isto é, do nacional-socialismo, recentemente formado. Essas novas origens sociais da luta contra o trotskismo não trazem naturalmente nenhum argumento contra ou a favor da teoria da Revolução Permanente, mas é preciso levar isso em conta, porque senão a discussão tomaria, inevitavelmente, um caráter acadêmico e estéril.
Durante estes últimos anos, não poderia constranger-me a deixar de lado problemas novos para voltar às questões antigas da época da Revolução de 1905, que se relacionavam quase todas com o meu passado e só tinham sido levantadas com o fim de me combater de maneira artificial. Seria preciso um livro inteiro para analisar as antigas discórdias, e, em particular, os meus antigos erros, enquadrando-os na época que lhes deu origem. Seria preciso analisá-los minuciosamente para que a nova geração, sem contar os velhos que voltaram à infância política, pudesse compreendê-los bem. Parecia-me absurdo ocupar meu tempo e o de outros com todas essas questões, em uma ocasião em que novos problemas de importância gigantesca continuavam na ordem do dia. As tarefas da Revolução Alemã, o destino futuro da Inglaterra, as relações entre a América e a Europa, as questões surgidas com as greves do proletariado britânico, os objetivos da Revolução Chinesa e, em primeiro lugar, enfim, as nossas contradições e obrigações internas, econômicas, políticas e sociais. Tudo isso justifica, a meu ver, o fato de adiar constantemente a obra histórico e polêmica sobre a Revolução Permanente. Mas a consciência social horror ao vácuo. Como dissemos, durante estes últimos anos, encheu-se o vácuo teórico com os destroços e o refúgio do antitrotskismo. Os epígonos, os filósofos e os especuladores da reação no partido, em plena decadência, foram aprender na escola de Martinov, este menchevista obtuso, pisaram Lenin, atolaram-se no charco e chamaram tudo isso de luta contra o trotskismo. Durante todo este tempo, não saiu da pena deles nenhuma obra séria ou importante que se pudesse mencionar sem um sentimento de vergonha. Não formularam nenhuma juízo aproveitável, nenhuma prognose que se realizasse, nenhuma palavra que contribuísse para o desenvolvimento das ideias. Tudo isso são bagatelas sem valor. As questões de leninismo de Stalin é a codificação de toda essa poeira ideológica, é o manual oficial da estupidez, é uma coleção de banalidades numeradas. Note-se que me esforço por dar as definições mais moderadas. Já o leninismo de Zinoviev é justamente isso, o leninismo zinovievista. Seu princípio fundamental é quase o de Lutero. Sustento isso, mas poderia sustentar também outra coisa. As duas obras, cada uma à sua maneira, refletem e coroam a época da reação ideológica. Preocupados em agrupar todos os problemas à direita, à esquerda, por cima, por baixo, por diante e por trás do trotskismo, os epígonos esmeraram-se em subordinar, direta ou indiretamente, à teoria da Revolução Permanente, tal como Trotsky a formulara em 1905, todos os acontecimentos mundiais. A lenda do trotskismo, recheada de falsificações, tornou-se fator da história contemporânea. Se bem que a política do centro e da direita tenha falido nesses últimos anos em todos os cantos do mundo, é muito difícil, se não impossível, lutar contra a ideologia centrista da Internacional Comunista sem um estudo dos antigos prognósticos e antigas discussões, cuja origem remonta ao ano de 1905. Não se pode ressuscitar no partido o pensamento marxista, leninista por conseguinte, sem fazer preliminarmente um auto de fé polêmico da papelada dos epígonos, executando teoricamente sem piedade os executores do aparelho. Não é difícil compor um livro sobre o assunto, pois existem todos os elementos para isso. É, porém, um trabalho bastante desagradável, porque, para usar da expressão de um grande satírico russo, Saltykov, se é obrigado a descer ao domínio dos gases alfabéticos e a ficar muito tempo nessa atmosfera pouco reconfortante. Uma obra dessa natureza se torna, todavia, absolutamente indispensável, uma vez que se procura construir, na luta contra a Revolução Permanente, todo um sistema de defesa da política relativa aos problemas do Oriente, e assim à maioria do gênero humano. Eu já me preparava, pois, para começar esse trabalho de polêmica pouco atraente contra Zinoviev e Stalin, e, para repousar nas horas disponíveis, já havia escolhido alguns volumes dos nossos escritores clássicos. O escafandrista vê-se de vez em quando obrigado a voltar à tona para respirar um pouco de ar fresco.
quando apareceu o artigo de Radek estabelecendo uma oposição profunda entre a teoria da revolução permanente e as opiniões de Lenin sobre o mesmo problema. Desejei, em princípio, não dar importância a esse trabalho, para só me dedicar à mistura de algodão em rama com cerdas picadas que a sorte me reservara. Mas uma série de cartas de amigos induziu-me a ler com atenção o trabalho de Radek, e cheguei à conclusão de que era pior do que a literatura oficial, sobretudo para quem pensa de maneira séria e independente, sem obedecer às ordens de outrem, e quer aprender o marxismo. Radek tornava-se mais nocivo, no sentido em que tanto mais perigoso é o oportunismo, quanto mais se mascara e se reveste de uma boa reputação pessoal em política. Radek era um dos meus melhores amigos políticos, como o demonstraram com tanta clareza os acontecimentos do período precedente. Mas durante esses últimos meses, muitos camaradas acompanhavam com inquietação a evolução de Radek, que da extrema esquerda da oposição passava à sua ala direita. Todos nós, amigos íntimos de Radek, já sabíamos que há brilhantes qualidades políticas e literárias, junto a ele uma sensibilidade e uma impulsividade exageradas. Em condições de trabalho coletivo, isso constitui preciosa fonte de iniciativa e crítica, mas no isolamento pode dar frutos muito diferentes. O último trabalho de Radek, comparado aos escritos e discursos anteriores, obriga-nos a reconhecer que Radek perdeu a bússola, ou que sua bússola sofreu a influência persistente de anomalias magnéticas. O trabalho de Radek não representa uma excursão episódica ao passado, e sim um apoio oferecido à política oficial com toda a sua mitologia teórica, e que, sem ter sido maduramente preparado, não deixa de ser menos perigoso. Ao caracterizar mais acima a função política da luta atual contra o trotskismo, não quis dizer, evidentemente, que a crítica interna e, em particular, a crítica de minhas antigas dissensões com Lenin sejam inadmissíveis dentro da oposição, que se constituiu como um baluarte marxista contra a reação política e ideológica. Ao contrário, semelhante trabalho, de crítica e análise, seria muito útil, mas sob a condição de não se perder de vista a perspectiva histórica, de fazer um estudo aprofundado das fontes e dos documentos, esclarecendo as discórdias do passado à luz das lutas de hoje. Nada disso se encontra em Radek. Como se não se apercebesse disso, entrou muito simplesmente no círculo da luta contra o trotskismo, fazendo citações unilaterais e servindo-se da interpretação oficial, fundamentalmente falsa, e quando parece separar-se da campanha oficial, é de forma tão equívoca que, na realidade, lhe presta o serviço de se afigurar um testemunho imparcial. O último trabalho de Radek oferece o exemplo habitual de toda degringolada ideológica. Não encerra mais a perspicácia política e a perfeição literária do autor. É um trabalho sem perspectiva, fora das três dimensões, feito unicamente de citações, enfim, um trabalho realmente vulgar. Quais foram as necessidades políticas que o deram origem? Foram as dissensões entre Radek e a maioria esmagadora da oposição a respeito da Revolução Chinesa. Há quem afirme, é verdade, que as dissensões chinesas não são mais atuais, Preobrazhensky, mas essas afirmações nem ao menos merecem uma réplica séria. O bolchevismo formou-se e desenvolveu-se pela crítica e pelo estudo imediato da experiência de 1905, que foi intensamente vivida pela primeira geração bolchevique. E que outros acontecimentos poderiam servir, hoje, de lição para as novas gerações de revolucionários proletários, se não a experiência ainda palpitante, ainda coberta de sangue, da recente Revolução Chinesa? Só pedantes insultos podem adiar os problemas da Revolução Chinesa sob o pretexto de estudá-los com mais largo. Essa maneira de agir se torna tão mais repugnante para os bolcheviques leninistas quanto as revoluções nos países do Oriente não foram absolutamente riscadas da ordem do dia e ninguém pode fixar as datas de seu desenvolvimento. Para justificar sua posição falsa sobre a Revolução Chinesa, Radek procura recorrer, antedatando-as, às minhas antigas dissensões com Lenin, das quais apresenta um quadro parcial e desfigurado. Ao chegar a esse ponto, é obrigado a recorrer de armas de um arsenal estranho e navegar sem bússola num canal estranho. Radek é meu amigo, mas a verdade ainda o é mais.
Para responder a Hadeck, fui obrigado uma vez mais a deixar para mais tarde a redação de uma obra mais volumosa sobre os problemas da Revolução. Os assuntos tratados são tão importantes e apresentados de forma tão direta que não se poderia silenciar sobre eles. Encontro-me, no entanto, diante de 3 tipos de dificuldades: a abundância e a variedade dos erros de Hadeck, a quantidade considerável de eventos históricos e literários que há 23 anos, 1905 a 1928, vem desmentindo Hadeck, e a insuficiência do tempo de que disponho para esse trabalho, no momento em que os problemas econômicos da URSS que ocupam o proscênio atraem minha atenção. O caráter desse livro é determinado por todas essas condições. O assunto não fica esgotado. O presente trabalho não poderia ser completo, pois faz parte da série de minhas obras anteriores e se liga, sobretudo, à crítica do projeto de programa da Internacional Comunista. Deixo de utilizar muitos fatos e materiais reunidos sobre essa questão até o momento em que puder escrever um livro contra os epígonos, isto é, contra a ideologia oficial do período de reação. O trabalho de Hadeck sobre a Revolução Permanente chega a esta conclusão. A nova fração do partido, a oposição, está ameaçada pelo aparecimento de tendências que irão separar a Revolução Proletária, no curso do seu desenvolvimento, do seu aliado, o campesinato. É espantoso que essa conclusão, tirada no segundo semestre de 1928 e relativa à nova fração do partido, seja apresentada como nova. Ora, desde o outono de 1923, repete-se a mesma coisa. Como justifica Hadeck sua adesão à tese oficial? Não segue caminhos novos, volta muito simplesmente à teoria da Revolução Permanente. Em 1924, 1925, prometeu por várias vezes escrever uma brochura para demonstrar que a teoria da Revolução Permanente e a fórmula de Lenin sobre a ditadura democrática do proletariado e dos camponeses, consideradas do ponto de vista histórico, à luz da experiência de 3 revoluções, não podiam, de modo algum, ser opostas entre si, mas, ao contrário, coincidiam em seus pontos essenciais. Agora, depois de ter estudado novamente a questão, como escreveu a um dos nossos camaradas, Hadeck chega à conclusão de que a antiga teoria da Revolução Permanente representa um grande perigo para a nova fração do partido, por conter nada menos que a ameaça de um rompimento com os camponeses. Mas de que maneira Hadeck estudou novamente a questão? Eis alguns dados que ele mesmo fornece. Não tenho à mão as definições formuladas por Trotsky em 1905, no prefácio à Guerra Civil na França de Marx, e em Nossa Revolução, da mesma época. As datas não são inteiramente exatas, mas não vale a pena nos determos nisso. O essencial reside no fato de que o único trabalho em que expus mais ou menos sistematicamente minhas opiniões sobre o desenvolvimento da Revolução é um longo artigo intitulado Balanço e Perspectivas, páginas 224, 286, do livro Nossa Revolução, São Petersburgo, 1906. O meu artigo, publicado no jornal polaco de Rosa Luxemburgo e de Tyszko em 1909, o único que Hadeck menciona e cujo conteúdo ele explica, ai de mim, segundo a interpretação de Kamenev, nunca pretendeu ser completo e definitivo. Do ponto de vista teórico, esse artigo se apoiava em meu livro Nossa Revolução, que ninguém é obrigado hoje a reler. Depois de sua publicação, vimos tais acontecimentos e deles tiramos tantas lições e ensinamentos que acho apenas repugnante a maneira atual dos epígonos encararem os novos problemas históricos, não à luz de experiência viva das revoluções já realizadas, mas ao vislumbre de citações referentes ao modo pelo qual então prevíamos as revoluções futuras. Isso não significa, está claro, que Hadeck não tenha o direito de examinar o problema do ponto de vista histórico-literário. Apenas seria preciso fazê-lo com acerto. Hadeck procura expor a história da teoria da Revolução Permanente no decurso de 5 lustros, mas isso não o impede de dizer, de passagem, que não tem à mão justamente os trabalhos em que desenvolvia essa teoria. Devo acrescentar que Lenin nunca tomou conhecimento da obra fundamental acima mencionada, e disso me convenci ao ler seus velhos artigos. Talvez isso se explique, já não digo pelo fato de Nossa Revolução,
publicada em 1906, ter sido logo confiscada em uma ocasião em que todos nós éramos forçados a emigrar, mas porque 3/4 da obra eram constituídas de velhos artigos já conhecidos. Com efeito, muitos camaradas me confessaram mais tarde que não a tinham lido porque acreditaram que se tratasse de uma coletânea dos meus antigos trabalhos. De qualquer modo, as objeções polêmicas de Lenin contra mim, além de serem raras e isoladas, baseiam-se no prefácio de Parvus à minha brochura antes de 9 de janeiro de 1905, em seu manifesto, Sem o Çar, que eu ignoro completamente, e nas discussões intestinas de Lenin com Bukharin e outros. Nunca e em parte alguma, Lenin analisa ou cita, mesmo de passagem, o meu balanço e perspectivas. Algumas objeções de Lenin contra mim, além de nada terem a ver comigo, são a prova clara de que Lenin não leu esse trabalho. Mas seria absurdo pensar que o leninismo de Lenin se reduzisse a isso. Parece, todavia, que Radek é desta opinião. Em todo caso, seu artigo não só demonstra que não tinha à mão os meus trabalhos fundamentais, como leva a crer que não os leu, ou se leu, foi antes da Revolução de Outubro, de modo que guardou muito pouco de seu conteúdo. Mas não é tudo. Se em 1905 ou 1909 era admissível e até inevitável, dada a atmosfera de cisão, polemizar sobre artigos de atualidade e até sobre frases destacadas de artigos isolados, hoje o revolucionário marxista, que fizer um retrospecto de um gigantesco período histórico, não pode deixar de perguntar como foram adaptadas as fórmulas discutidas à realidade e qual foi o pensamento tático correspondente. Se Radek se tivesse dado ao trabalho de folhear ao menos as 2 primeiras partes da minha obra, Nossa Primeira Revolução, que constitui o 2º volume de minhas obras, não teria ousado escrever seu trabalho, ou pelo menos teria suprimido uma série de afirmações precipitadas. Assim penso. Radek teria aprendido assim, antes de mais nada, que a revolução permanente nunca significou para mim a vontade de saltar por cima da etapa democrática da revolução, ou por cima de qualquer uma de suas fases particulares. Teria visto que formulei os objetivos das próximas etapas da Revolução de 1905 de forma inteiramente idêntica ao que de Lenin, e isso apesar de ter vivido todo o ano de 1905 ilegalmente na Rússia, sem relações com os emigrados. Teria sabido que os principais manifestos aos camponeses, publicados em 1905 pela gráfica bolchevique central, foram escritos por mim, que a nota da redição do jornal Nova Gizen, dirigido por Lenin, é a defesa enérgica do meu artigo sobre a Revolução Permanente, publicado no Nachalo, que o Nova Gizen leninista e o próprio Lenin sustentaram e defenderam sempre as resoluções do Soviete dos Deputados Operários, das quais eu era o autor, e mesmo em 9 casos sobre 10, o relator, que depois da derrota de dezembro de 1905, escrevi uma brochura sobre a tática, segundo a qual eu considerava como problema estratégico principal a união da ofensiva proletária com a revolução agrária dos camponeses. Que Lenin publicou essa brochura na editora bolchevique Nova Uana e me enviou por Cuniantes a sua decidida aprovação, e que finalmente, no Congresso de Londres em 1907, Lenin falou da minha solidariedade com o bolchevismo, cujas opiniões sobre o campesinato e a burguesia liberal também eram as minhas. Nada disso existe para Radek. É que talvez não o tivesse à mão. E qual é a atitude de Radek com as obras de Lenin? Não é melhor. Limita-se a citar passagens que Lenin escreveu contra mim, mas dirigidas a outros, Bukharin e Radek, por exemplo. O próprio Radek faz uma observação franca. A respeito, Radek não conseguiu descobrir nenhum texto novo contra mim, não fez senão utilizar a coleção de citações anteriormente preparadas, e que quase todos os cidadãos da URSS têm hoje à mão. Radek apenas acrescenta algumas citações em que Lenin ensina aos anarquistas e aos socialistas revolucionários verdades universalmente conhecidas sobre a diferença entre a república burguesa e o socialismo. Segundo Radek, essas citações voltam-se contra mim. É inacreditável, mas é assim. Radek silencia sobre as antigas declarações em que Lenin, com uma reserva e descrição que, por isso mesmo, dão mais força às suas palavras, constata a minha solidariedade com o bolchevismo nas questões fundamentais.
É preciso nunca esquecer as condições em que Lenin fez essas declarações, em uma época em que eu não pertencia à fração bolchevique e em que Lenin me atacava, de maneira inteiramente justa, por causa da minha atitude conciliadora e da esperança que ainda me dispunha a nutrir de uma evolução dos mencheviques para a esquerda, e não por causa da revolução permanente, sobre a qual Lenin se limitou a algumas objeções episódicas. Lenin preocupava-se muito mais com a luta contra a tendência conciliadora do que com a justiça dos ataques polêmicos ao conciliador Trotsky. Que outra corrente estava mais próxima do bolchevismo do que a representada por mim em todos os problemas fundamentais, o problema agrário inclusive? Mesmo Rosa Luxemburgo se afastou, em princípio, da política agrária do governo bolchevique. Quanto a mim, a questão nem chegou a se colocar. Estávamos ambos sentados à mesma mesa, Lenin e eu, quando ele escreveu a lápis o seu projeto de lei agrária. A troca de opiniões e a discussão que mantivemos se reduziram, então, a uma dezena de breves réplicas, cujo sentido era o seguinte: um passo contraditório, mas absolutamente inevitável do ponto de vista histórico. Sob o regime da ditadura proletária e nos quadros da Revolução Internacional, essas contradições serão dirimidas. É apenas uma questão de tempo. Se existe uma contradição fundamental entre a teoria da revolução permanente e a dialética de Lenin sobre o problema agrário, como explicará Radek o fato de que, sem renunciar às minhas ideias essenciais sobre o desenvolvimento da revolução, não hesitei em 1917 em face do problema agrário, ao contrário do que aconteceu com a maioria dos bolcheviques influentes da época? Como explicará o fato de os teóricos atuais do anti-trotskismo, Zinoviev, Kamenev, Stalin, Rykov, Molotov e outros, terem ocupado todos, depois da Revolução de Fevereiro, posições não proletárias e vulgarmente democráticas? Repetímo-lo ainda uma vez. Que e quem tinha em vista Lenin ao falar da adesão ao bolchevismo dos melhores elementos das correntes mais próximas do marxismo? Não será esse balanço definitivo que Lenin faz das dissensões passadas suficiente para demonstrar, pelo menos, que ele não era de opinião que existissem duas linhas estratégicas irredutivelmente opostas? A esse respeito, o discurso de Lenin na sessão do Comitê do Partido em Petrogrado, em 14 de novembro de 1917, é ainda mais significativo. Discutia-se a questão do acordo com os mencheviques e os socialistas revolucionários. Os partidários dessa aliança tentaram, embora muito timidamente, fazer uma alusão ao trotskismo. E que respondeu Lenin? Acordo? Mas nem posso tomar isso a sério. Trotsky já declarou há muito tempo que nenhum acordo é possível. Trotsky o compreendeu, e desde então não houve melhor bolchevique do que ele. O que, segundo Lenin, era a tendência à conciliação, e não à revolução permanente. Para tornar-me o melhor bolchevique, precisei, como se acaba de ler, compreender a impossibilidade de um acordo com o menchevismo. Como explicar, todavia, o caráter brusco da revirada de Radek, justamente no que diz respeito ao problema da revolução permanente? Creio possuir um elemento para essa explicação. Sabemos pelo próprio artigo de Radek que ele em 1916 aceitava a interpretação da revolução permanente, então feita por Bukharin, o qual declarava que a revolução burguesa na Rússia estava terminada, e com isso se referia precisamente à revolução burguesa, e não ao papel revolucionário da burguesia, ou ao papel histórico da palavra de ordem de ditadura democrática. Bukharin achava, portanto, que o proletariado deveria marchar para a conquista do poder sob uma bandeira nitidamente socialista. Nessa época, provavelmente, Radek interpretava ao meu ponto de vista à maneira de Bukharin. Do contrário, nunca teria podido estar de acordo ao mesmo tempo comigo e com Bukharin. Isso explica, por outro lado, por que Lenin, ao polemizar contra Bukharin e Radek, que eram seus camaradas de trabalho, lhes aplicava o pseudônimo de Trotsky. Radek o reconhece em seu artigo. Lembro-me de que M.N. Pokrovsky,
partidário de Bukharin e construtor inesgotável de esquemas históricos lindamente decorados e pintados à maneira marxista, me assustava nessa época, durante as nossas entrevistas em Paris, com sua solidariedade problemática comigo. Pokrovsky nunca passou politicamente de anticadete. Ele acreditava que isso é bolchevismo. Em 1924-25, Radek provavelmente ainda vivia de suas lembranças das ideias de Bukharin em 1916, que continuava a identificá-las com as minhas. E decepcionado, muito legitimamente, com essa posição desesperada, Radek descreveu, depois de um estudo sumário de Lenin, uma curva de 180 graus por cima da minha cabeça. É muito possível que assim tenha sido, pois que essas coisas costumam acontecer. Assim, Bukharin, ao mudar de pele em 1923-25 e tornar-se oportunista, já depois de ter sido ultra-esquerda, vive procurando lançar-me às costas o meu próprio passado ideológico, qualificando-o de trotskismo. Ao iniciar a campanha contra mim, quando eu mesmo me impunha a obrigação de percorrer os artigos de Bukharin, não deixava de perguntar, mas de onde ele tirou tudo isso? Foi então que atinei com a coisa. Ele relê, de certo, o seu diário íntimo de ontem. Estou inclinado a crer que as mesmas razões psicológicas determinaram a transformação de Radek, que tão rápido deixou de ser o apóstolo Paulo para se tornar o Saulo da Revolução Permanente. Não ouso atrinçar nessa conjectura. Devo dizer, no entanto, que não encontro outra explicação. Seja como for, o vinho está servido e é preciso bebê-lo, como dizem os franceses. Somos forçados a empreender uma longa excursão nos domínios dos antigos textos. Limitei tanto quanto possível o número das citações, mas ainda assim são muitas. Serve-me de escusa o fato de ter sempre procurado ligar todo esse acervo de antigas citações aos problemas candentes da atualidade.